A minha história é bem triste porque quando eu era mais jovem eu gostava muito de Ayrton Senna, então quando eu era pequeno, depois de uma corrida dele eu fui sair correndo, tropecei no tapete, caí de quina na mesa, de cabeça, aí fiz um racho na cabeça gigantesco, coloquei a mão todo ensanguentado, saí correndo pra minha irmã, falei, Adriane, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E ela jogando videogame, nem tchum pra mim. Ela perguntava, o que foi que você quer? E olhando pra TV, e eu, me ajuda, me ajuda. O que você quer, Evandro? Meu Deus, me ajuda, tá sangrando aqui, pelo amor de Deus. Enfim, depois de ter me levado pro hospital, ela colocou uma pedra de gelo em mim. Depois de ter me levado pro hospital, tudo jóia. Chegou no hospital, a pedra de gelo grudou, o pano grudou, então foi aquela coisa linda pra tirar do machucado. Eu praticamente gritava muito e todo mundo em volta dando risada, né? E foi a coisa mais, marcante da minha vida. Meu nome é Cristiano e a história engraçada é bem rapidinho assim, que eu lembro quando eu tinha mais ou menos uns 7 anos de idade. Eu estava assistindo o filme do King Kong no cinema em casa. E na parte final, onde o King Kong foi morto lá pelos carinhas do avião, eu chorei pacas, chorei muito, fiquei muito desesperado, porque eu estava inconformado que mataram o King Kong e não queria que ele tivesse morrido no final do filme. Queria que todo mundo tivesse morrido, menos ele. E só minha mãe conseguiu me consolar, só depois de várias horas eu ficar chorando. Acho que essa é a história, o depoimento mais engraçado, assim, uma coisa marcante na minha vida. Meu nome é Diego, eu tenho 21 anos e a história que eu vou contar é quando eu tinha uma banda chamada 7 Days for Life e na época a gente tinha 2 anos de banda e por problemas a banda resolveu acabar. Só que antes disso a gente fez o último show da banda, foi lá no Guarujá mesmo, numa casa de show de lá e deu 300 pessoas nesse show, apesar de um número pequeno, assim como a gente era uma banda independente, então foi um número bem significativo pra gente. E quando a gente acabou o show, o pessoal começou a gritar, dizendo que a banda nunca acabaria e tal. Então aquilo lá me marcou bastante desde daquela época, né? É algo que eu vou levar para sempre, até o fim da minha vida. Meu nome é Carolina Ruffi, eu tenho 18 anos e eu vou contar uma história meio engraçada. Eu tava na cozinha lá em casa, né, e meu pai também tava na cozinha. Ele tava na pia, sem camiseta, normal, dentro de casa. Aí eu fui na geladeira, peguei a garrafa de água para beber e cheguei perto dele, comecei a beber água. E encostei de brincadeira nas costas dele, a garrafa gelada, né? Aí nisso ele virou assim, me xingou, eu comecei a rir e cuspi tudo a água na cara dele. Aí ele ficou bravo comigo e eu fiquei super sem graça, eu fui pegando papel para limpar ele e segurando a risada. Aí fui pro quarto, aí fiquei rindo muito durante uma meia hora. Aí chega meu pai e minha mãe no quarto, começam a rir também, aí a gente ficou rindo. Meu pai contou pra minha mãe a história, né? Ele ficou rindo também depois. E é isso, muito engraçado. Meu nome é Felipe, tenho 19 anos. Não sei muito o que eu vou contar, mas eu vou tentar embromar uma história que passou, acho que na minha 7ª série. Já todo mundo achando que tá mais velho, quase no primeiro colegial. Aí a gente começou com aquelas brincadeiras de elástico, arminha de elástico e tal. Aí a gente vivia tentando atirar em coisas pequenas e tal, até que um dia todo mundo tentou atirar numa pessoa em específico, na hora do recreio. E todo mundo pegava aquele macarrão grudento de escola de escola estadual. Só que o macarrão no dia não ficou tão grudento assim. A gente atirou, acho que 4 elásticos atrás de uma pessoa e a pessoa jogou o macarrão na cima de mais 4 pessoas e ficou aquela lambança e depois todo mundo saiu correndo e foi aquela brincadeira, mas acho que só isso. Meu nome é Kalel Gradiloni. Eu tava pensando numa história para poder contar. Eu lembro de uma história que aconteceu comigo, foi um pouco gozada quando eu era criança. Uma vez, como eu e meu irmão temos uma idade aproximada, são só 2 anos de diferença, então a gente gostava das mesmas coisas, inclusive desenhos. Então a gente brincava muito de fingir que éramos os desenhos que assistíamos.
E a gente gostava muito na época de anime, os animes antigos, Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball. Então a gente estava brincando uma vez na chuva. Nossa casa tinha uma ladeira de grama. Toda aquela grama arrumadinha, sabe? Aquela que parece um tapetinho. E quando molha, aquilo para escorregar é uma delícia. O que acontece? A gente estava brincando de voar. A gente pegava o papelão e descia escorregando na chuva, na ladeira de grama. Eu e meu irmão, a gente estava brincando, certo dia, e a chuva começou a ficar mais forte. A gente parou de brincar com papelão, porque a gente estava indo muito rápido. A gente começou a pular num pé só, pra gente, sabe, sentir o vento e escorregar na grama. Nessa, o vento bateu forte pra caramba, eu escorreguei, perdi o equilíbrio, fui caindo em cima da minha perna e desci pela grama, fui rolando em cima da minha perna ficou numa posição só. Quando eu fiquei no meio da ladeira de grama, eu não conseguia levantar, não sabia por quê, minha perna ficou travada no mesmo lugar. E eu falava, Cairo, eu não consigo levantar, por favor, chama o vô, chama alguém, porque eu não tô conseguindo levantar. E ele ficava parado, me olhando com aquela cara. Aí eu comecei a ficar desesperado, porque minha perna começou a doer muito. E aí ele ficou olhando pra minha cara, e eu continuei gritando. Me ajuda, me ajuda, me ajuda! Cairo, chama alguém. Aí meu avô chegou. Nessa que meu avô chegou, minha perna tava inchada, enorme. E eu fraturei a tíbia em 2 lugares. Quase foi fratura exposta, eu tive risco de operação e tudo. Fiquei 5 meses estourado na cama, com gesso até a virilha. Eu lembro que eu senti uma coceira que tapava até os dedões. Eu senti uma coceira na canela muito forte e eu não conseguia coçar. Era um inferno, não tinha colher de pau que alcançasse aquela coceirinha, porque o suor ficava escorregando. Foi uma coisa muito complicada, porque eu tinha o quê? Eram 9 anos e uma criança ficar 5 meses e meio na cama sem poder sair é complicado. E eu ficava me arrastando pela casa, porque eu não conseguia ficar em pé. Foi engraçado, eu perdi 1 ano de escola por causa disso, acabei repetindo por falta, consta no meu boletim escolar ainda como desistência. Não teve como recuperar, porque mesmo com a delegacia de ensino me apoiando, não deu, porque eu não tinha presença e acabei perdendo provas e notas. E tenho 19 anos agora e comecei a faculdade, por causa de uma brincadeirinha de criança. É isso. Bom, meu nome é Fernanda, eu tenho 18 anos e vou contar um fato que aconteceu comigo. Marcou um pouco, porque foi num momento que eu estava um pouco, assim, perdida. Foi, acho que, quando eu estava no ensino médio, voltando para casa, que eu pegava ônibus antigamente. E numa dessas volta ou ida, eu não lembro, tinha um senhor parado, assim, uns 2, 3 bancos na minha frente, eu escutando música, eu não estava reparando muito o que ele estava fazendo. Quando ele levantou, eu vi que ele estava vindo na minha direção, com a mão fechada, e pediu para que eu abrisse a mão. Eu estava com fone no ouvido, eu não tinha escutado direito, tirei e pedi para ele repetir. E ele falou para eu abrir minha mão. Eu abri, ele colocou um pedaço, alguma coisa na minha mão, e fechou. E saiu andando, sem falar, sem dar nem explicação nenhuma. Eu fiquei meio sem entender nada. E abri a mão e vi o que tinha. As meninas disseram, umas amigas minhas disseram que era um tipo de um tissuru, que é uma dobradura de papel, que é um formato de um pássaro. E dizem que pássaro, assim, asa, borboleta, essas coisas, indica liberdade, sei lá, pensamento livre, alguma coisa assim. Como eu estava numa época difícil da minha vida, eu fiquei refletindo. Eu parei de escutar a música que eu estava escutando e fiquei, acho que a viagem toda, refletindo naquele pedaço de papel que simbolizava um pássaro. Foi bem marcante para mim. Até hoje, eu não tenho mais o pássaro, porque estava na minha carteira, acabei pegando uma chuva, molhou, mas acho que foi um fato bem marcante para mim. Meu nome é Bianca, eu vou contar uma história do Japão. Uma vez meu irmão me chamou pra ir pra rave. Eu não gosto muito dessas coisas, né? Mas eu fui porque ele ficou me enchendo o saco com os amigos dele. Aí eu tinha 17 anos ainda. Tinha acabado de ir pro Japão, na verdade. Aí a gente foi, tudo. Aí um amigo dele, meio doido, tomou uns negócios aí, sabe? 2, né? Misturou os 2. Aí ele começou a passar muito mal. E a gente levou ele lá pra fora no carro e ele ficou lá. E eu fiquei um pouquinho lá com ele, mas ele começou a ficar louco e falar umas coisas nada a ver. Aí eu fiquei com medo e voltei pra balada. Só que aí eu não tava curtindo e voltei pro carro. Quando
eu cheguei lá, ele não estava mais lá. E eu fiquei procurando ele na rua e não achei. E eu olhei no carro e a roupa dele estava dentro do carro. Aí eu voltei pra rave e chamei meu irmão e os amigos dele. E a gente saiu nas ruas de Nagoya procurando ele. Aí a gente começou a escutar uns gritos na rua de trás, a gente foi lá ver. E ele estava lá, com um monte de segurança, tentando segurar ele. E ele estava pelado, totalmente pelado, de manhã em Nagoya, tipo Tóquio, sabe? E aí a gente teve que levar ele de volta pro carro. E ele olhou pra minha cara e perguntou: mãe, é você? Enfim. Aí eu era menor e a polícia chegou e eu virei fugitiva, porque eles não podiam me ver lá. Aí eu invadi um prédio, pulei a cerca, fiquei escondida, foi horrível. Não, foi engraçado, mentira. Aí eu fui pra estação sozinha. Cheguei lá e descobri que eu tava com a chave do carro de todo mundo. Eu tive que voltar no lugar do crime. Mas aí a polícia não tava mais lá e tudo acabou bem, a gente voltou pra casa. Enfim. Meu nome é Henrique. Pode começar? Pode. Meu nome é Henrique. Bom, a história que eu vou contar é o primeiro clássico que eu fui na Vila, Santos e Corinthians. Levei meu pai, nunca tinha ido no estádio. Chegamos na Vila, tranquilo, ninguém, vazio. Aí deu 20 minutos, a Vila encheu, não dava pra respirar. Começou o jogo, 0 a 0, apertado. De repente o Santos faz o gol. Aí foi quando meu pai caiu, foi parar lá na grade. Me ajuda, me ajuda, me ajuda! Eu não conseguia mais fazer ele voltar. Aí veio o Corinthians, empatou o jogo. Aí no final do jogo, aquele segundo gol, meu pai foi parar na grade de novo. Me ajuda, me ajuda, me ajuda! E aí ele virou pra mim e falou que nunca mais ia em estádio de futebol na vida dele. Mas na hora foi bem engraçado. Meu nome é Luma e a minha história que eu vou contar é de quando eu era criança. E a minha prima ganhou uma calculadora da Minnie. Na época, assim, era a melhor coisa do mundo a calculadora da Minnie. E eu desejava com a minha alma a calculadora da Minnie. E ela tinha. Aí um dia, estávamos voltando do mercado, né? Eu, ela, minha tia e minha mãe. E ela estava rodando a sacola do mercado. Aí ela rodou a sacola e acertou em mim. E a minha boca inchou e começou a sangrar. Meu Deus, me ajuda, tá sangrando aqui. Foi bem ruim. Aí todo mundo brigou com ela, tudo. E aí ela ficou muito, muito triste. Aí lá no final da casa da minha avó tinha um barracão, um lugar de madeira, uma casa de madeira, onde guardava um monte de tralha. E aí eu fui lá e fiquei lá triste, ela foi lá e levou a calculadora da Minnie e ela falou que, pra eu desculpar ela me dava a calculadora da Minnie. Isso eu tinha uns 5 anos, então, e eu era uma criança boa e eu disse que não precisava, apesar de ser a coisa que eu mais desejava na minha vida e que ela já estava perdoada. E foi isso. E depois sarou minha boca.